Oi, pessoal, estamos de volta aqui com mais um episódio do nosso momento, nossos bate-papos, do nosso podcast. Estamos aqui com Ramiro Catelan. Ramiro, um grande querido, um profissional que eu admiro absurdamente. E Ramiro, hoje a gente vai vir bater um papinho sobre algumas questões da vida. E eu queria começar falando sobre... você é um profissional que fala abertamente sobre a questão dos seus diagnósticos, né? Sim. E eu primeiro queria te perguntar o que te motivou a começar a falar abertamente sobre a sua experiência pessoal de forma tão pública assim. Teve várias questões envolvidas aí. Acho que uma das principais foi uma necessidade de parar de ocultar, né? Durante bastante tempo eu tive que fazer muito esforço para ocultar, especialmente a questão do diagnóstico do transtorno da personalidade borderline, que é um dos, se não o mais estigmatizado dentro da comunidade de profissionais da saúde mental que deveriam estar cuidando das pessoas, né? Verdade. Então, às vezes eu sentia que eu precisava falar sobre, fora até do contexto de psicoterapia pessoal, e eu não encontrava espaço, porque eu sabia que se eu falasse, talvez, sobre isso, eu poderia sofrer algum tipo de rechaço, eu poderia ter a minha carreira profissional, que até então que estava bem estabelecida, num certo momento prejudicada de alguma maneira. Então, eu sentia muito medo de falar a respeito disso, medo de que falar sobre isso fosse me trazer algum tipo de consequência negativa. E, ao mesmo tempo, assim, eu vinha sentindo a necessidade de falar mais abertamente sobre, justamente por um sentido de tentar desestigmatizar a questão do diagnóstico em saúde mental e de diagnósticos graves, né? Porque falar que a pessoa teve um episódio depressivo leve, falar que ela tem TAG, até falar que tem TDAH, isso já estava mais em voga, digamos assim, na época que eu comecei a falar mais publicamente sobre os meus diagnósticos, mas eu acredito que eu tenha sido um dos primeiros psicólogos brasileiros que falam mais em público, assim, que falou sobre a própria experiência do seu diagnóstico, e eu percebi que houve um movimento de várias outras pessoas começando a fazer essa enunciação pública depois da minha revelação. Então, acho que talvez eu tenha contribuído de alguma maneira para começar um movimento de naturalizar um pouco mais essas questões, e também de entender que não é porque uma pessoa tem um diagnóstico e que obviamente traz várias limitações para a vida dela, que ela não pode construir uma vida razoável, ter momentos bons da vida, ou ter uma vida boa. Isso vai depender de tantas variáveis, né? E que não é porque um psicólogo, um estudante de psicologia tem um diagnóstico grave, ou mais de um, que a pessoa não pode ser uma boa profissional, não possa ter reconhecimento entre seus pares enquanto uma pessoa que é competente. Não é um diagnóstico ambulante. Não é uma sentença de morte, né? Pelo que eu tô Não. entendendo. Não é uma sentença de morte. Não, pode ser se a pessoa não for cuidada. Mesmo assim, tem tantas variáveis que fogem ao nosso controle, a gente tem uma falsa ilusão de que a gente controla muita coisa na vida, a gente não controla quase nada na vida. Então a gente tem que parar de tentar exercer controle em contextos em que o controle não é efetivo e trabalhar para mudar aquilo que realmente está sob nosso controle, que é uma parcela ínfima da vida, minúscula, mas que ela é significativa. Sei. Então, assim, eu tô entendendo que quando a gente começa a falar sobre esse movimento seu de começar a falar mais abertamente, também tem uma perspectiva quase que psicoeducativa também, né? Assim, Sim. de começar a se posicionar como uma pessoa que, por mais que tenha dificuldades, alcançou níveis de sucesso também, né? Se estabilizou na vida, encontrou relações significativas, que é algo muito estigmatizado de maneira geral, né, Ramiro? Muito. Tem profissionais que estão aí por aí dizendo que a pessoa com TPB tem que fazer um jejum de relações por 2, 3, 4, 5 anos. Não sei de onde é que as pessoas tiram esse tipo de informação, né? Que é completamente equivocada. Uma pessoa que tem TPB, como eu, que passa por um tratamento efetivo, ela tem total condição de se relacionar com as outras pessoas, e mesmo quando ela não passa, tá? Porque a gente também não pode pensar que tratamento é uma coisa compulsória e que vai ajudar todo mundo. Não, às vezes tratamentos psicológicos mais pioram o quadro da pessoa do que ajudam, porque tem muitas variáveis que influenciam aí. Então, acho que isso é uma coisa importante. Em relação a isso que você falou
desse aspecto psicoeducativo, com certeza, e de vinculação no atendimento clínico. E as primeiras pessoas para quem eu falei, para além do meu círculo mais pessoal, familiar, que eu tinha esse diagnóstico, eu não sabia na época que eu era autista, né? Esse é um diagnóstico mais recente, mas eu sei que eu tenho o diagnóstico de transtorno da personalidade borderline desde 16 anos, apesar de ter sido desautorizado pela pessoa que me atendia à época, que ela disse que era ela que sabia e que eu não sabia de nada. Mas as primeiras pessoas para quem eu fiz essa revelação, na verdade, foram para pacientes, e eu tenho certeza absoluta que eu salvei alguns tratamentos por conta disso, em momentos em que os tratamentos não estavam mais andando, eu poder me conectar com a outra pessoa, por ter o mesmo diagnóstico que ela, isso com certeza contribuiu para a coisa andar para um caminho diferente. Então, inclusive, clinicamente falando, para além de você sentir isso nas suas relações reais, né, nas suas relações que eu digo externas, fora do setting terapêutico, você percebe que... E é interessante quando você vai me falando, porque você é um cara que trabalha com DBT, né, assim, com a terapia comportamental dialética. E eu externamente vejo você praticando DBT, vivendo ela, né, assim. E quando eu te vejo falando abertamente, é quase que praticar ação oposta, né? Assim, de ao invés de silenciar e invisibilizar determinadas questões, é você falar abertamente. Sim. Eu tenho uma postura muito aberta em relação a alguns tópicos na vida, assim. Desde os 16 anos, que foi quando eu me entendi como um homem bissexual, que eu prometi para mim mesmo que eu não ia mais ocultar isso de ninguém. Então, eu ia falar sobre isso de uma maneira muito natural, não só não ocultar, como falar de uma maneira natural, porque isso também é uma atitude política de normalização do que é normal. Uma variação da experiência humana. E eu tenho procurado fazer isso também em relação aos meus diagnósticos. Eu, com bastante frequência, tenho começado as minhas apresentações e aulas públicas me apresentando para além do meu currículo, né, que eu até acho chato ficar lendo, vou falar sobre a minha experiência. Eu sou uma pessoa que tem transtorno da personalidade borderline, eu tenho autismo de nível 1 de apoio, eu tenho outras habilidades de superdotação, e isso faz parte da minha experiência, né? Eu percebo que um dos pontos em que eu fico um pouco mais receoso de fazer algumas comunicações em relação a esse diagnóstico, acho que isso tem a ver um pouco com a minha história pessoal, é em contextos mais afetivos, assim, quando eu estou procurando ter relações com outras pessoas. Eu vivo numa relação não monogâmica, que é outra coisa sobre a qual eu tenho falado publicamente, para pararem de estigmatizar, né, pessoas não monogâmicas. Psicólogos estigmatizam muito. Com discursos, sei lá, do século XVII. Eu acho que a gente tem que parar com isso. Então, tudo que eu acho que é relevante, eu tenho procurado colocar isso como uma pauta política também e falar de uma maneira aberta, né? Mas conectando isso com o que a gente estava falando sobre os diagnósticos, às vezes quando eu estou conhecendo uma outra pessoa, um menino, uma menina, eu fico um pouco receoso, às vezes, de enunciar isso mais abertamente, porque as pessoas têm muito estigma fora da comunidade de psicologia com pessoas autistas, né? Então, você nem parece autista, ou autistas são perturbados, autistas não falam, são inadequados socialmente o tempo inteiro. Então, às vezes eu fico com um pouco mais de receio em relação a isso. Mas eu também tenho procurado fazer um movimento de ação oposta em relação a isso e me colocar como uma pessoa que eu sou em todos os contextos da minha vida, por mais difícil que isso seja. Afinal de contas, é muito desafiador, de maneira geral, a gente se autoafirmar no mundo, né? Assim, de aceitar quem nós somos e levar isso para as nossas relações também, né? Isso exige uma boa dose de coragem. Coragem não é não ter medo, coragem é fazer com medo. Perfeito. Coragem é fazer a despeito do medo, é fazer ação oposta ao medo, basicamente. Porque toda emoção vem junto com um impulso, né? Uma tendência de ação, uma tendência de se comportar. E muitas vezes a tendência de ação do medo é fugir, é se ocultar. E eu não quero viver uma vida de ocultação. Acho que viver oculto, em muitos contextos, assim, é uma coisa nociva para a vitalidade da pessoa. É adoecedor, né? É adoecedor. Mortifica a pessoa. Eu não quero ver me escondendo. Não me interessa uma vida escondida. Não faz sentido, né? Não faz sentido nenhum. E aí, assim, quando você fala sobre eu não quero viver escondido, tem
tem uma coisa que a gente vem falando, assim, inclusive me marcou muito quando você fala sobre como é importante uma postura das pessoas de validação com o outro, né? E aí, rapidamente, você consegue explicar o que é validação? O que é validar uma outra pessoa? Validar é a gente unir a nossa capacidade empática de reconhecimento do que está acontecendo com a outra pessoa, seja pensando um aspecto de reconhecimento cognitivo, a gente consegue entender o que está acontecendo, seja sentindo, né, o que está acontecendo, né, se conectando emocionalmente com a outra pessoa. Então tem basicamente esses dois tipos de resposta empática. É isso associado à comunicação explícita para outra pessoa de que a experiência que ela está vivendo faz algum sentido de alguma maneira. Então eu sempre digo que validar é procurar o grãozinho de sabedoria em cada aspecto do comportamento da pessoa, mesmo que seja um comportamento do qual a gente discorde, porque a gente não precisa concordar com algo para achar validade naquilo. A gente não precisa aprovar a pessoa ou algum aspecto do comportamento da pessoa para validar um aspecto do comportamento dela. Então, validação é isso, é associar a empatia com a comunicação explícita. A validação, ela é uma forma de comunicação. Sei. Né? Que ela depende da empatia. E aí, assim, eu percebo que, de maneira geral, é difícil para as pessoas para ter atitudes de validação de maneira geral, principalmente quando a gente fala de momentos desafiadores, né? Quando a gente fala de pessoas que têm alguns comportamentos disfuncionais, talvez, assim. E como fazer isso, Murilo? Desculpa, como fazer isso, Ramiro? É bastante desafiador, mas a gente precisa entender antes que nem tudo é válido. A gente usa critérios muito parecidos com os critérios de validade científica para a gente estabelecer que algo é válido ou não. Por exemplo, vou dar um exemplo muito óbvio, assim, que eu acho que é fácil de entender. Não é válido a gente dizer que tá chovendo quando não tá chovendo, quando não tá caindo pingo. Não tem validade. Então, a gente não precisa validar tudo, e não precisa validar tudo o tempo inteiro para todas as pessoas. Mas comportamentos crônicos de invalidação, eles tendem a ter um efeito muito nocivo. Muito nocivo. Neurofisiologicamente. Inclusive, tem um estudo de 2011 que as pessoas fizeram uma tarefa estressante, acho que era um teste matemático, uma coisa assim. Dividiram em dois grupos, os pesquisadores dividiram os participantes em dois grupos. Os dois grupos receberam o mesmo teste matemático, não lembro exatamente agora, tá? Mas um dos grupos foi submetido a respostas validantes pela equipe de pesquisa e o outro grupo foi submetido a respostas invalidantes, com contato com a equipe de pesquisa. E o estudo mostrou que o grupo que recebeu invalidação, ele permaneceu com níveis de estresse fisiológico, porque eles mediram tiraram algumas medidas fisiológicas de estresse. Tá? Esse grupo invalidado permaneceu com estresse fisiológico por muito mais tempo do que o grupo que estava estressado e foi validado. O estresse ficou alto um tempo e depois foi baixando. Então a validação ela tem um sentido terapêutico até fisiologicamente, né, para a pessoa. E eu sei que pode se tornar mais desafiador validar a pessoa quando ela está tendo, por exemplo, algum tipo de crise, algum tipo de atitude hostil, agressiva em relação a outra pessoa. Então, nesses momentos, é aí que entra mais fundamentalmente a importância da gente ter uma comunicação explícita com as pessoas, porque pessoas que têm transtorno da personalidade borderline, como eu, por exemplo, se acostumaram, infelizmente, a serem criadas em ambientes onde as coisas ou não são comunicadas de uma maneira clara e explícita, ou são comunicadas de uma maneira completamente torta e equivocada. Então, quando alguém tá te agredindo, tá sendo hostil com você tá tentando ter uma conversa e você não tá conseguindo, você tem que primeiro se perguntar se você não tá contribuindo de alguma maneira pro escalonamento dessa emoção. Porque eu sempre digo para familiares de pacientes com TPB, por exemplo, que a gente não conversa com pessoas em crise. A gente não dá corda, porque a gente ajuda a tirar a pessoa da crise com conversa, mas também com atitudes, tá? Para depois a gente conversar, ter uma conversa mais clara, porque se você tentar conversar, se engajar num diálogo importantíssimo com uma pessoa que está em crise,
Quem vai estar falando é a emoção da pessoa, não é a pessoa. Então a gente tem que esperar a água baixar, a poeira baixar para depois ter uma comunicação. Mas a gente pode, se a gente tá, sei lá, se uma mãe tá tendo um conflito com o seu filho, o filho tá tendo um episódio de descontrole, de raiva, e essa mãe fica muito ativada, ela tem que reconhecer a validade da sua própria ativação emocional e poder comunicar pro seu filho, olha, faz total sentido que você esteja sentindo essa raiva nesse momento, e ao mesmo tempo eu me sinto muito ferida, muito machucada quando você fala essas coisas pra mim. Eu quero poder te acolher, mas para eu poder te acolher, eu preciso também ser respeitada aqui. Então, tem vários jeitos da gente achar caminhos para... Eu adorei esse exemplo, Ramiro, porque quando a gente começa a pensar, por exemplo, a terapia do esquema fala de confrontações empáticas, né? Assim, que é justamente a gente reconhecer e validar uma estratégia, um comportamento, mas entendendo que, por exemplo, aquela estratégia pode trazer prejuízos, como a que você deu exemplo, né? Assim, Sim. eu valido sua raiva, entendo que o porquê dela, mas desse jeito não está funcionando para mim. Você valida o que precisa ser validado ali, que é a emoção, mas não necessariamente a forma como a pessoa está expressando essa emoção. E isso é muito desafiador pra gente fazer no cotidiano de maneira geral, muito. né? A gente não aprende a fazer isso. A gente não aprende a fazer A isso. gente não aprende a se comunicar de uma maneira geral. As pessoas se comunicam de formas muito tortas, na minha avaliação. Muito equivocadas. As pessoas são muito covardes. Eu aprendi isso na minha vida. Assim, as pessoas têm medo. Não ter medo, eu vou me corrigir. Ter medo não é um problema. Agir, levar uma vida com base no medo, uma vida relacional com base no medo, eu acho que é uma das coisas mais execráveis. Assim, porque eu sou uma vítima disso. Eu sou uma vítima de comunicação inefetiva, de gente que não teve coragem de me falar coisas que às vezes eu fiz. Eu sou um ser humano, eu erro. Sim, eu falho, claro, e eu todos já errei nós, né? com muita gente. Eu tenho, hoje em dia eu reconheço, eu me orgulho de ser uma pessoa que quando eu erro, eu nem que leve um tempinho, eu paro, eu reparo, eu peço desculpas, eu não tenho problema nenhum de pedir desculpas quando eu erro. A maioria das pessoas tem, porque elas se embebem de orgulho. Orgulho é uma emoção que pode ser muito, ela tem sentido evolutivo, obviamente, mas ela pode ser muito problemática se ela não é bem controlada, se a gente não deixa ela passar. O orgulho pode nos servir para nos proteger, mas ele pode danificar as nossas relações. E eu não sou uma pessoa orgulhosa, tá? Eu errei, eu estou pronto quase sempre para reconhecer os meus erros, mas tem muita gente que tem medo de pessoas intensas e que não consegue comunicar as coisas e só some da vida das pessoas. E as pessoas não calculam o impacto que isso tem na vida da pessoa. Ninguém é obrigado a ficar perto de ninguém, mas pega e comunica a pessoa, sabe? Às vezes em que eu me afastei de pessoas mais recentemente na minha vida, elas foram comunicadas do porquê que isso estava acontecendo. Porque eu tenho uma experiência pessoal muito ruim com isso, e muitas outras pessoas têm também. E eu digo mais, assim, às vezes eu prefiro estar lidando com uma pessoa que está extremamente desregulada e fala as coisas equivocadamente e me pede desculpa depois, do que falar com uma pessoa que é toda sorrisinho, bonitinha, perfeitinha. Que são as pessoas falsas, comunica, né? Que não são e age confiáveis. com base em falsidade. E eu entendo que esse comportamento de ser cínico, de ser falso, ele tem um certo sentido evolutivo, tá? A gente não pode ser 100% sincero. Eu não sou a favor de sincericídio. Sincericídio, a pessoa que fala, o que pensa, sempre, ela danifica as relações dela também. Mas acho que dá pra chegar no caminho do meio, né? Que não precisa ser nem explodir o tempo inteiro e nem viver de ocultação. De ocultação. Porque as duas atitudes extremas destroem relações. E às vezes não tem como reparar. Muitas vezes tem, mas às vezes não tem. Porque é muito nocivo, né? É nocivo, faz mal, adoece. Você tá falando de coisas tão importantes, né, Ramiro? Quando a gente para pra pensar sobre as nossas atitudes nas nossas relações, porque isso aí faz toda a diferença, inclusive, quando a gente pensa no próprio adoecimento, né? Assim, como que acabar também não comunicando determinadas coisas e não ter essas habilidades de comunicação, seja sendo de assertividade, por exemplo, seja de ser validante diante do outro, isso tudo contribui para uma disfuncionalidade nas relações. Uhum. Danifica as relações, faz com que elas não sejam relações reais. Elas viram relações de fantasia, relações de fantochismo, relações de espetáculo. Isso não é uma relação, isso é performance.
Relação é outra coisa. E Relação é aí, outra coisa. aí alguma coisa que eu tô pensando aqui é que você falou assim, viver uma vida no medo, ela é uma vida que não vale a pena. Não. Né? Não vale a pena. Mas o medo ela é uma emoção que, de maneira geral, levam as pessoas, né, a ter atitudes que nos afastam dos nossos valores, por exemplo, né? E aí, assim, o que a gente poderia falar para essas pessoas que estão levando uma vida baseada no medo e tendo dificuldade de tomar atitudes que muitas vezes não são agradáveis, mas que são importantes e valorosas? Abracem o medo, cuidem do seu medo, não julguem o seu medo, mas não necessariamente ajam conforme ele. Às vezes o medo pode ser protetivo, a gente precisa desenvolver essa capacidade de analisar quando é que o medo nos protege, que ele vai nos colocar em segurança, vai nos tirar de risco, e quando é que ele só vai estar perpetuando coisas que a gente não quer viver. Então, reconheçam o medo, cuidem dele, não julguem, não se julguem por ter medo. E se julgarem, só deixem o julgamento ir e vir, como tudo que vem na nossa experiência, e tenham atitudes mais conectadas com o que importa pra você e com a vida que você quer levar, a pessoa que você quer ser. E não que o medo tá te ditando pra ser. Tem uma diferença muito grande, né, em relação a sentir o medo e reagir a ele, né? Porque quando a gente está falando aqui sobre essa comunidade, essa capacidade de comunicar o que a gente sente, de agir de acordo, por exemplo, uma ação oposta, né, ao que de maneira geral a gente tende a fazer, envolve não só uma habilidade de identificação do que eu sinto, né, uma conexão emocional, mas também uma habilidade também da gente se autorregular. E isso, Ramiro, eu percebo que é um dos maiores desafios quando a gente, no nosso consultório, né? É como trabalhar ensinando essa proposta de autorregulação emocional. Sim, e que tem inúmeras estratégias que a gente pode utilizar para se autorregular. As pessoas se autorregulam de variadas maneiras, algumas são mais efetivas, outras são menos, outras causam mais benefícios do que prejuízos, mas tudo também depende do contexto, né? Acho que a gente precisa sempre olhar para isso com um olhar o menos julgador possível, né? Eu trabalho muito com pacientes jovens que às vezes têm um comportamento que é rotulado como mais hipersexual, por exemplo, que é uma forma de se autorregular. Mas não necessariamente esse comportamento hipersexual é uma coisa que está trazendo prejuízo para a pessoa. A pessoa está agindo, ela está refém do impulso dela ou está fazendo aquilo porque ela gosta de transar bastante? A gente tem que cuidar dos nossos vieses. Terapeutas muito preconceituosos afastam seus pacientes. Terapeutas muito conservadores não conseguem manter determinados padrões de pacientes. Porque o paciente se sente julgado com uma carinha torta, com lábio. E pacientes mais sensíveis notam isso com mais facilidade. Então, e às vezes são micro-reações do terapeuta, né? É um olhar, é uma ausência de validação, são ausências de comportamento. E são micro-reações que podem se tornar microagressões. Perfeito. Especialmente quando a gente está trabalhando com pacientes que pertencem a algum tipo de minoria social que é basicamente a pessoa não ter direitos, né? Ter menos direitos do que outras numa mesma sociedade só porque pertence a um determinado grupo social. Isso no Brasil é uma coisa bem difícil. A gente está tratando da população negra, quando a gente está tratando da população LGBT de uma maneira geral, pessoas com deficiência. Tem variados grupos, né, que a gente pode incluir, né, em termos de minorias. Eles não são minorias necessariamente em termos quantitativos, alguns são, mas são minorias em termos políticos e sociais. Né, de não ter acesso a coisas que outros grupos mais privilegiados têm. E aí, só para a gente começar a fechar aqui o nosso papo, a gente estava falando sobre estratégias de autorregulação e tem estratégias que, de maneira geral, são funcionais, né? Mas tem algumas estratégias que são completamente disfuncionais, né? Completamente desadaptativas, talvez a gente pode colocar assim. Eu usaria mais o termo desadaptativas. Ótimo. Nesse contexto. Quando a gente pensa em estratégias adaptativas, o que a gente pode falar, assim, bem na proposta de psicoeducação mesmo, assim, quais são algumas estratégias de autorregulação que a gente poderia começar a falar para as pessoas que ouvem isso, a partir do ativação emocional, o que eu posso fazer? Eu vou dar uma resposta meio esquiva, porque essa pergunta é difícil de responder, porque ela é muito contextual. Muito contextual. Cada um vai ter que encontrar suas próprias estratégias de autorregulação. Mas tem uma coisa básica que eu acho que as outras dependem dessa, que é reconhecer a própria emoção. Se a gente não reconhece
O que a gente sente, a gente aumenta a nossa probabilidade de ficar refém do impulso da emoção. Então, as estratégias de como se autorregular, como suavizar a resposta emocional, como baixar a bola, isso é muito individual. Claro que na psicoterapia a gente pode trabalhar com estratégias pré-concebidas se a pessoa já não tem os seus recursos. Muitas vezes as pessoas têm. O terapeuta tem que aprender a olhar para os recursos prévios e as fortalezas dos seus pacientes. Mas esse caminho de olhar para a própria emoção, reconhecer o estado emocional, conseguir nomear a emoção, ele é fundamental para a gente fazer qualquer outra coisa. Então, a gente pode dizer que um primeiro passo para a autorregulação é a identificação emocional? Com certeza. E aí a psicoeducação sobre emoções, ela entra com um caminho fundamental para a gente fazer qualquer outra coisa em termos de regulação emocional. Fantástico. Entendendo que a gente não tem a capacidade de controle direto sobre as nossas emoções e a ocorrência delas, até porque elas são biológicas, mas a gente pode influenciar a modulação, a intensidade, e se colocar sob controle de outras emoções. A gente pode arbitrariamente produzir outras emoções, se colocando sob controle de determinados estímulos. Então, se eu estou muito triste, afundado numa tristeza, se eu tiver determinados comportamentos, se eu me aproximar de outras pessoas, se eu ouvir uma música que eu gosto, se eu for ao cinema ver um filme que eu curto, se eu fizer um esporte, se eu fizer uma atividade que eu curto, eu vou estar aumentando a probabilidade de evocar uma emoção mais confortável, como, por exemplo, alegria ou amor. Então, a gente tentar encontrar nesse processo, que entra muito o autoconhecimento, né? Esse processo de começar a entender assim, o que funciona para mim, o que me ajuda nos momentos mais desafiadores e o que eu posso fazer diante dessa ativação quando eu reconheço que eu estou ativado. Com certeza. Se a gente não reconhece, a gente fica pairando por aí, tateando no escuro, e aí a gente não vai para lugar nenhum. Não vai para lugar nenhum. Ou vai para lugares que a gente não quer ir. Ramiro, meu querido, eu quero te agradecer a presença aqui, o nosso papo. É muito prazeroso estar com você, eu adoro bater papo com você, mas a gente precisa encerrar. E aí eu queria te pedir para a gente encerrar, se você pudesse falar, deixar uma mensagem aí, qualquer orientação, conselho, para alguém que está vivenciando períodos de desregulação emocional, o que você diria? Períodos frequentes, talvez eu vou dizer assim, de desregulação emocional. Insista, porque desregulação passa. Crises passam. Nenhuma crise é eterna. Eu sei que às vezes quando a gente está em crise, especialmente pessoas que sofrem muito intensamente, a gente pode vir a pensar em desistir de tudo, inclusive desistir da vida. Mas pode valer a pena insistir. Então, sejam teimosos, procurem tratamento, insistam, confiem. Se cerquem de pessoas que gostam de vocês e insistam. Insistam. Porque pode valer a pena. Que bom. Insistam. Bom, mais uma vez, muito obrigado, Ramiro, por estar aqui. Foi um prazer. Então, pessoal, estamos encerrando mais um episódio por aqui. Agradeço aí a atenção de todos que estão nos ouvindo e até a próxima.